Boa tarde a todos. A gente gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos, tanto os que estão assistindo aqui presentes, quanto o pessoal da sala Zoom e também os que vão ver posteriormente no YouTube. Então, agora a gente vai passar para o André Klein fazer nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje a leitura do livro Escrínio de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A gente vai falar sobre a lição Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem. Estendendo a graça da esperança a benefício de todos, e um dia todos os que te cercam e te acompanham atuarão o cântico de bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Bom, agora vamos fazer nossa prece inicial. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre amigo, e aos benfeitores espirituais da nossa querida Fabem, gostaríamos de pedir auxílio, Senhor, neste momento, permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária na nossa casa e que neste momento da semana que nos reunimos para interiorizar os seus ensinamentos, possamos ter atenção plena na palestra e interiorizar os conhecimentos que o palestrante tão querido vai nos passar. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, gente, hoje a gente tem uma pessoa muito querida aqui com a gente, que é o Gustavo Silveira, e ele é de Minas Gerais, da cidade de Uberlândia, do grupo Leão Denis. O Gustavo vai falar para a gente sobre o tema de bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Fica à vontade, Gustavo. Minhas amigas, meus amigos, boa tarde.
Boa tarde a todos, que Jesus, nosso divino amigo e mestre, esteja a nos envolver e nos inspirar nessa tarde, a fim de que a gente possa cumprir com os propósitos da reunião. Sempre uma alegria poder estar juntos, mas mais alegre ainda por poder ser presencial. Nós que por tanto tempo fizemos o estudo ou a palestra de forma virtual, agora podemos fazê-la presencialmente, isso é muito bom. Eu fico verdadeiramente feliz e honrado com o convite, agradeço a confiança. E hoje nós separamos um tema que é uma bem-aventurança, é a terceira. Em algumas traduções ela será a segunda, mas isso para nós aqui hoje não vai ser importante, então a gente não vai discutir muito isso. Mas em algumas traduções, essa bem-aventurança, que usualmente é a terceira, ela é apresentada como a segunda, logo após o bem-aventurados os pobres em espírito. Algumas trarão bem-aventurados os aflitos e outras bem-aventurados os mansos. E nessas que ela é a terceira, então, bem-aventurados os mansos depois de aflitos. E algo digno de nota, logo no início, é que as bem-aventuranças representam uma mudança de perspectiva sobre a vida e principalmente sobre o que seja felicidade. Todas elas, todas as bem-aventuranças enunciadas por Jesus no início do Sermão do Monte representam uma mudança de perspectiva sobre a vida e sobre a felicidade. Isso porque bem-aventurados quer dizer felizes ou mais do que felizes. De forma que a gente poderia dizer assim, mais do que felizes os mansos, porque herdarão a terra. O contraste ele é imediato, porque o mundo, nos seus projetos, nos seus planos e, sobretudo, nas suas percepções, constrói um ideal de felicidade que é muito diferente do que Jesus apresentou. Essa mudança de perspectiva, aliás, é muito peculiar da mensagem do Cristo. A todo momento, aquilo que era defendido ganha uma nova visão ou ganha um outro olhar, para que a gente perceba que não dá para alcançar as nuances espirituais se estivermos presos na terra. E no Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus fazer isso de uma ponta a outra. Porque até hoje, e com muito mais razão à época de Jesus, a felicidade não era coisa do humilde. Pelo contrário. Ainda hoje, a gente percebe que o mundo, de um modo geral, adota uma perspectiva de felicidade que é a busca do orgulho. E o forte, o sábio, o feliz é aquele que se impõe, aquele que se destaca. E por isso que a gente nota tantas pessoas indo em busca de fama e reconhecimento. Porque não conseguem perceber a felicidade vinda da humildade e querem apenas o brilho do orgulho. Para essas, bem-aventurados os humildes é incompreensível. Como assim a felicidade vem da humildade? A contradição de Jesus com a visão física ou mundana se agrava. Porque se é difícil perceber felicidade da humildade, com muito mais razão será difícil perceber a felicidade da aflição. Bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os que choram? É claro que se a gente adota uma visão espiritual, é muito fácil a gente perceber que felicidade pertence aos aflitos. Ou você gostaria de ser aquele que causa a aflição? Você prefere ser o aflito ou o causador da aflição?
Por isso me lembro de uma mensagem de Cerinto no livro Vozes do Grande Além. Cerinto, que foi um espírito atendido pela equipe mediúnica de Chico Xavier e Arnaldo Rocha, e que depois de alguns meses relutante na ajuda que os benfeitores gostariam de ofertar, Cerinto cede. E para surpresa de muitos, ele se apresenta na reunião totalmente transformado. Aquele espírito, o Arnaldo conta numa reunião, conta numa entrevista, perdão, que em determinada reunião, o Cerinto, através do Chico, dando comunicação através do Chico, convidou o Arnaldo para andar no centro, Meimei, e revelar a ele qual era o plano que ele iria executar para que o Meimei acabasse. Tamanha a perversidade daquele coração. Através do Chico, ele quis explicar para o Arnaldo como ele iria fazer para o trabalho acabar. Só que o Arnaldo, muito firme, né, conversava sem temor. Dali um tempo, esse mesmo espírito retorna. E ele retorna diferente. E na sua prece, registrada, portanto, no livro Vozes do Grande Além, ele dirá: Senhor, hoje te peço não só pelos que choram, mas pelos que fazem as lágrimas. Reconhecendo que mais vale sofrer a agressão do que ser o agressor. Portanto, bem-aventurados, sim, felizes os aflitos. Seria muito pior causar a aflição. Mas o fato é que, para o mundo, isso ainda é uma mudança muito grande de paradigma. Você prefere apanhar ou bater? Muitos dirão bater, porque enxergam tão somente a vida até o túmulo. Vissem um pouquinho mais e mudariam a perspectiva. Então a gente chega na de agora. Bem-aventurados os mansos? Mas eu achei que a felicidade vinha através da violência, e por mais contraditório possa parecer, há ainda muitos que adotam essa perspectiva, se não naquela violência cruel e, diria até, desumana da agressão e até o do atentado contra a vida, mas numas violências mais sutis, violências da imposição da própria opinião, violência de convencer o outro. Muitas vezes nós adotamos a posição de quem quer convencer o outro. E para isso nós muitas vezes elevamos o tom de voz, nós partimos para a agressão verbal. Isso fica muito nítido, por exemplo, quando eu morro de medo quando as pessoas falam isso, quando eu ouço assim, alguém que está já irritado com determinada situação, e aí a pessoa fala assim: não, pera aí que agora eu vou resolver. Eu morro de medo disso. Porque esse pera aí que agora eu vou resolver, às vezes ele cria débito para frente. Esse nosso jeito de resolver ainda é o jeito violento. Porque nós ainda acreditamos muito na força. Muito. Se não mais na força da guerra, se não mais na força do tirar a vida do outro, pelo menos naquela força da imposição ou na força da agressão verbal mesmo. Para esses, Jesus convida a uma mudança de perspectiva. Bem-aventurados os mansos. Não mais os violentos, não mais os guerreiros, não mais os generais, não mais os imperadores. Felizes mesmo são os mansos. Como foi lido na mensagem inicial, a violência, ela nunca resolveu problema algum. O máximo que a violência faz é aparentar resolução, mas é uma aparência fraca, porque ela é solução que a violência dá é uma solução ruim e por pouco tempo. Porque a violência, ela só muda comportamento.
A violência não é capaz de mudar o interior da criatura. Então você pode ter uma pessoa educada no comportamento pela violência, mas você jamais terá uma pessoa transformada no coração por ela. Porque a violência, ela pretende algo que a transformação verdadeira não aceita, que é a mudança imediata. Então, um pai violento educando um filho, agride o filho para ele ter um determinado comportamento. E aí ele alcança o objetivo, mas alcança igualmente um desafeto. Ele consegue moldar o comportamento de um filho, mas tão logo esse filho esteja livre do jugo paterno, ele voltará a ser quem é. Então é certo que a violência, ela não resolve nada. Mas eu queria pensar essa bem-aventurança hoje. Eu queria pensar essa bem-aventurança hoje de uma outra forma. Porque ainda fica uma questão em aberto. O que é mansuetude? E talvez, num ímpeto de responder, a gente dirá que mansuetude é o contrário da violência. E estaremos corretos. Ou pelo menos, não estaremos tão errados assim. A mansuetude como o oposto da violência. Mas será que isso resolve a questão? Para isso, eu queria pensar num outro tipo mais sutil de violência. Mas essa é uma violência que a gente faz conosco mesmos. Essa é uma violência que eu pratico comigo. Qual é? É a violência de achar que eu tenho que me transformar de um momento para o outro. Por que isso é violento? Porque fica parecendo que o evangelho é uma armadura que eu vou pôr, que eu vou colocar para me moldar por fora. Parece que o evangelho é um jugo que eu preciso pôr para eu deixar de ser quem sou e passar a ser quem eu criei na minha cabeça que eu devo ser. E isso é violento porque passa por por um problema muito grave que é o da não aceitação. Eu não me aceito como sou e, portanto, eu começo a violentar-me nos meus gostos, nos meus comportamentos, nas minhas tarefas. Isso acontece muito com o espírita. Porque muitos espíritas acreditam que porque viraram espíritas, eles não podem mais ser egoístas. Porque viraram espíritas, eles não podem mais ser orgulhosos. Não, tá tudo aí junto. Porque o espiritismo na minha vida, ele não veio só em busca de resultados, ele veio me guiar no processo. Por isso que Kardec, ao definir o verdadeiro espírita, não falou apenas da transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita, sim, pela sua transformação moral, mas muito mais pelos esforços para domar suas más inclinações. Então elas permanecem aí. De modo que essa transformação almejada, ela não vem com base na violência, como se ela fosse algo a ser atingido num processo que é de fora para dentro. O que eu gostaria de pensar aqui hoje é se nós conseguimos encontrar na doutrina espírita ferramentas que nos favoreçam uma transformação moral de dentro para fora. Se existe algo que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo já tenha nos dado
para que a gente alcance virtudes ou cultive virtudes num processo de fora, de dentro para fora, porque a gente ainda acredita muito no processo de fora para dentro. Então, vamos dizer assim, a pessoa é extremamente egoísta, mas ela passa a não se aceitar mais egoísta e de repente ela está dando tudo que ela tem. Isso é violento. E talvez não seja tão assim. Eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa mansuetude, a gente acredita que mansuetude é docilidade. E não é. Porque a gente tem, quando pensa numa pessoa mansa, você deve ter pensado no Chico. O Chico é manso e doce. Docilidade é uma questão de personalidade, mansuetude é uma virtude. Eu, eu queria que a gente conseguisse alcançar a compreensão da diferença aqui hoje. Porque enquanto eu estiver pensando que mansuetude é docilidade, talvez eu vou violentar a minha personalidade para alcançar a personalidade que não é a minha. Isso é violento e não precisa ser assim. Porque senão a mansuetude vai se aproximar de um conceito, não é que chega nesse conceito, mas se aproxima desse conceito que é o da covardia. E eu acho que ser manso é nunca enfrentar ninguém. Mas não é assim. Jesus enfrentou todos os fariseus da época. Jesus, a pretexto de ser manso, jamais disse assim: não, não, vocês estão certinho, eu não vou falar nada, não. Não, pelo contrário. Claro que Jesus não foi um João Batista, que chegou na cara do Herodes e falou assim: você não vale nada. Não foi assim. Mas ele também não deixou de pontuar com os fariseus a hipocrisia e o desvio. Então, mansuetude não é sinônimo de covardia, nem de silêncio, e nem de docilidade. E nem de docilidade. Por isso que eu gosto muito de pensar no Paulo. Porque o Paulo, ele era uma pessoa enérgica. O Paulo era bravo. Por quê? Porque ele era uma pessoa ruim? Não, porque ele era uma pessoa comprometida com o evangelho. O Paulo tinha noção do tamanho da tarefa que ele tinha em mãos. Claro que, às vezes, o Paulo foi desmedido na sua energia. Há uma cena que eu particular, hoje é engraçado, mas na época não foi, mas hoje é. O Paulo falando na igreja de Antioquia, o Pedro veio visitar a igreja, o Paulo falou assim: o Pedro, por exemplo, está fazendo uma bobagem lá em Jerusalém. Aí todo mundo assim, ó. O Pedro está fazendo um absurdo, isso aí não pode acontecer. E começou a brigar com o Pedro ali na hora. O Barnabé entrou no meio. E o mais engraçado é que depois o Paulo escreve aos Gálatas. Tempos depois ele escreve uma carta aos Gálatas. Está lá na carta, né? Quem quiser olhar, capítulo 2. Paulo diz assim: e eu repreendi o Pedro porque ele era repreensível. Ele não estava arrependido. Paulo era enérgico. Mas será que porque o Paulo era enérgico, ele não era manso? Eu acho que ele era. Precisou de Jesus, mas acho que ele era. Eu acho que ele era. O problema da gente confundir mansuetude com fraqueza é porque a gente vai acabar abrindo mão das coisas que a gente deveria fazer em nome de uma virtude que a gente acha que está cultivando. Só que virtude não é um comportamento. A virtude não é algo que está exteriorizado. A virtude é algo que nasceu dentro do coração. E que, portanto, essa virtude, ela gera ações naturalmente. A virtude se exterioriza no mundo, mas a virtude não é o ato. Por isso que eu não posso confundir mansuetude com covardia.
e nem com docilidade. O Chico era doce. Mas o Quincas já me falou várias vezes, era só alguém tocar no assunto de doutrina e você veria outro Chico. Chico firme. Com a doutrina ele não brincava. Assim também Allan Kardec. Kardec escreverá na Revista Espírita que todos os embates, todas as agressões que se dirigiam a ele, Kardec, ele não respondeu, mas todas que eram para a doutrina, ele respondeu. O problema de eu pensar que a virtude é um comportamento é que eu vou perder a espontaneidade. E se eu acredito que mansuetude é concordar com tudo sempre e nunca questionar nada, eu vou aceitar absurdos e que não podem ser aceitos. Um pai e uma mãe, para serem mansos, eles não podem ceder todos aos caprichos dos filhos. Isso, na verdade, seria pior no sentido da educação, da formação de caráter. Bom, mas então o que é mansuetude? E eu fiquei pensando sobre isso. Porque docilidade é traço de personalidade. Covardia é fraqueza interna. O que é mansuetude? Tem uma mensagem, justamente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a mensagem de Lázaro. E Lázaro vai falar da obediência e da resignação. Eu diria que a mansuetude, ela é cultivada pela obediência e pela resignação. E Lázaro vai dizer assim: a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Assim, qual que é a diferença? E por que eu acredito que a mansuetude ela vem da obediência e da resignação? Porque quando ele diz que obediência é consentimento da razão, não significa que eu vou abrir mão da minha razão para aceitar a razão divina. E quando ele diz que a resignação é o consentimento do coração, não quer dizer que eu vou abrir mão da minha vontade para tão somente seguir a vontade divina num processo violento de imposição do Criador na criatura. Quando ele diz do consentimento, quer dizer a minha razão e o meu coração permanecerão firmes, mas mais próximos de Deus. Não é que a minha vontade deixará de existir, ela permanecerá existindo, mas a cada dia eu aproximarei a minha vontade da vontade divina. A minha razão continuará existindo, mas cada vez eu vou aproximar a minha razão da razão divina, reconhecendo que Ele é o Criador perfeito e eu sou a criatura falível. Eu não posso suprimir a minha vontade, eu preciso educá-la, eu preciso purificá-la. E aí o Lázaro vai dizer que a resignação e a obediência são forças ativas. E aí a gente diferencia mansuetude de covardia, porque a covardia é uma força passiva. A covardia é a abstenção e a resignação não. A resignação é força ativa. Porque a resignação é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Então, como é que nós vamos definir mansuetude? Como um resultado ou como alicerçada na obediência e na resignação? Para isso, eu pensei em outra forma. Eu sempre busco encontrar no Evangelho, que foi o que a gente trouxe no início, eu sempre busco encontrar no Evangelho ferramentas que favoreçam a espontaneidade. Eu não quero ser manso por causa de uma violência que foi feita de fora para dentro.
Eu quero ser manso por um valor que eu encontrei aqui dentro e precisa ser externalizado. Porque virtude não é uma construção. A virtude não é uma construção que você precisa limpar o terreno e colocar algo. A virtude é uma semente. Você precisa cultivar, porque ela já está aí dentro. Então, os valores da mansuetude não são algo a ser conseguido, é algo a ser cultivado. Já está aí dentro. Então, eu fiquei pensando, o que pode cultivar a mansuetude? Porque ela não pode ser um valor a me aprisionar. Pelo contrário, ela tem que ser algo para me libertar. E aí, eu me lembrei, estava assistindo um vídeo sobre astronomia. E ali a pessoa que estava dizendo, ela falou assim: eu gosto de estudar astronomia porque dá uma humildade. Todo o senso de grandeza que você pode ter some quando você começa a estudar astronomia. Toda percepção de grandeza, ela cai por terra. Porque se você pegar uma foto da Via Láctea, se você conseguir encontrar o sistema solar ali naquela foto, que eu acho que você não vai conseguir, você vai notar que todas as estrelas que você vê no céu é um pixel da foto da Via Láctea. E a Via Láctea é só uma galáxia de trilhões. E aí eu comecei a entender uma fala de Jesus. Uma fala que para mim está profundamente ligada com a bem-aventurança da mansuetude. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu pediria licença para fazer uma paráfrase. E conhecereis a verdade vos acalmará. Porque nada pode favorecer a mansuetude do que a verdade. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente preocupada com a transição planetária. Por quê? Porque cada dia que você liga a televisão é uma guerra num lugar diferente. É desesperador. Mas você quer ver o que significa mansuetude através do conhecimento da verdade? Nós estamos falando aqui de Via Láctea, que é uma galáxia no meio de trilhões de galáxias. Talvez não vai dar para entender, mas eu vou falar assim mesmo. Se você pensar em 1 trilhão de galáxias, com seus trilhões de estrelas, nós estamos na ordem de sextilhões de estrelas. Esse número é imenso. Esse número é imenso. Se você pensar em todas as estrelas, se apenas 1% de todas as estrelas que a gente conhece, se 1% dessas estrelas tiver um planeta orbitando em torno, e 1% desse 1% tiver na zona habitável dessa estrela, e se desse 1% desenvolveu vida, e se desse 1% desenvolveu vida inteligente, e se desse 1% desenvolveu vida inteligente como na Terra, então a gente tem 4 trilhões de planetas como a Terra. No universo observável, que não deve ser nem um centésimo do universo que existe. Tá. 4 trilhões de planetas como nós. Tem razão para temer transição planetária?
Se 1% desses planetas estiver numa transição como a nossa, então são 400 milhões, perdão, são 40 milhões de planetas em transição como a nossa. Dá para respirar, não dá? Assim é. Aí eu me lembro um caso, uma pessoa chegou para o Chico desesperada por causa daquele negócio da bomba atômica, e falou assim: Chico, essas bombas atômicas vão destruir o planeta. O que vai acontecer com a gente, Chico, se a gente destruir o planeta Terra? Aí o Chico olhou para essa pessoa bem calmo e falou assim: ah, meu filho, Deus há de dar outro planeta para a gente morar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos acalmará. Porque a verdade tem esse poder imenso que acalma, porque a gente começa a perceber ou ter uma mínima ideia da grandeza, da supremacia da inteligência divina. Por isso que há uma cena, há uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que é muito marcante, que é uma passagem que Saulo está discutindo ali com alguns rabinos, com alguns doutores da lei, o que eles poderiam fazer para acabar com o cristianismo nascente. E ali o Saulo está dando ideias, né? Não, a gente tem que apedrejar todo mundo, tem que prender todo mundo. Aí o Gamaliel estava lá. O Gamaliel que foi o grande tutor de Paulo, né? Só que o Gamaliel já estava mais tocado pela mensagem. E aí o Gamaliel falou assim: olha, eu acho assim, deixa esses cristãos seguirem a vida deles, eles não estão fazendo mal para ninguém. Por quê? Ou esses cristãos vêm da parte de Deus e nós não poderemos fazer nada contra eles, ou eles não são da parte de Deus e o tempo vai cuidar de acabar com eles. Essa é a calmaria que a verdade traz. Ou eles estão com a verdade, a gente não pode fazer nada, ou eles não estão com a verdade, a gente não precisa fazer nada. Claro que o Gamaliel não ganhou a discussão. Paulo continuou. Mas o fato é que então mansuetude não é nem covardia, nem docilidade. A mansuetude é equilíbrio, como Emmanuel disse na mensagem do início. A mansuetude é paz. Não de quem concorda com tudo que existe, não de quem defende todas as opiniões, não é a paz de quem é indiferente, porque tem a paz do indiferente. A pessoa fala: ah, tá bom, deixa assim. Ela é indiferente. Não. É o equilíbrio de quem já percebeu que acima de qualquer poder humano, de qualquer criatura humana, há um Criador. Lembrávamos mais cedo, numa live, um diálogo de Jesus com Levi, no Boa Nova, capítulo 11. Levi estava angustiado, Levi estava inquieto, porque ele queria que o evangelho ganhasse campo. E aí ele diz para Jesus: Jesus, eu só queria que o evangelho fosse divulgado entre os que governam o mundo. Aí Jesus fala para ele: não, Mateus, mas quem governa o mundo é Deus. Dá ou não dá uma paz de pensar isso? Isso é mansuetude. O manso é quem já reconheceu a paternidade divina. Que temer, que temer. É por isso que me pareceu bastante importante, bastante necessário passar numa mensagem de Emmanuel, eu não vou ler ela toda, porque senão a gente ia ficar aqui bastante tempo, mas só o título e o primeiro parágrafo. O título é Convencer-se
e converter-se. Olha o primeiro parágrafo da mensagem. Muito fácil. Convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. É fácil convencer, porque esse é um processo intelectual. Converter é mais difícil. Para convencer, eu estou usando a verdade do Senhor para o outro. Para converter, eu estou aproximando o meu coração do Senhor da verdade, renovando a minha própria vida. Por isso que, creio, nós entenderemos o bem-aventurados os mansos quando respondemos uma pergunta: eu estou convencido a respeito do Evangelho ou eu já estou convertido ao Evangelho? Porque o exercício do convencimento é o exercício do estudo. Você estuda, Kardec chega a dizer isso, no livro dos Médiuns, ele fala assim: todo aquele que não tem espírito de sistema, ao se deparar com a verdade espírita, há de se convencer. Porque o espírito de sistema é aquela pessoa que, na verdade, ela não está trabalhando mais com a fé, ou com um processo de aceitação da nova verdade. Ela está interessada em combater aquela verdade. Isso é espírito de sistema. Então, por exemplo, tem irmãos nossos de outras crenças que eles estão interessados de que o espiritismo não vá para frente. Isso é espírito de sistema. Agora, a pessoa que está livre desse espírito de sistema, e a gente sempre cita um grande exemplo, que é o William Crookes, que é um cientista do século XIX, que ele foi fazer experimentos para desmascarar o espiritismo. Terminou convencido. Ele falou assim: não tem como, tá tudo certo. Documentou, se convenceu. Muito fácil convencer-se à verdade do Senhor. Difícil, porém, é converter-se ao Senhor da verdade. Porque talvez a gente esteja pretendendo uma mansuetude de fora para dentro porque ainda não se converteu à verdade. E continua num processo violento, acreditando que o problema é ser quem você é. Não. O problema é ainda não ter aproximado o coração do coração de Jesus. Por isso que será importante encerrar pensando na terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra aqui é terra com um T maiúsculo. A terra é o planeta Terra. Eu queria pensar em outra terra. Eu queria pensar essa terra como um símbolo, um simbolismo de Jesus. Porque é claro que esse versículo ele pode ser usado, e ele é com muita razão usado para pensar na transição planetária, e está tudo certo. Mas como Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, eu peço licença para pensar numa outra terra, num outro campo. Há uma parábola de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus e é uma das mais curtas de todos os evangelhos, porque ela só tem um versículo. A parábola do tesouro escondido. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está escondido em um campo. O homem encontra esse tesouro, torna a escondê-lo, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Fim da parábola. É engraçado que quando eu li a primeira vez, eu falei assim:
Cadê o resto? Não, só isso. O reino dos céus é semelhante a um homem, a um tesouro que está escondido em um campo. O homem encontra esse tesouro, torna a escondê-lo, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Se a gente juntar essa parábola com Lucas 17, 21, 20 e 21, e quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade ele está dentro de vós. Qual é o campo da parábola do tesouro escondido? Onde é que o tesouro, que é o reino dos céus, está escondido? No campo, mas ele está dentro de nós. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus está próximo. Muitos pensaram num próximo temporal, e aí está 2000 anos que esse negócio não chega, e muitos se esqueceram que o reino de Deus está próximo do ponto de vista de distância. O mais próximo que poderia estar está dentro de cada um de nós. Nesse sentido, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles é que irão se controlar, eles não serão controlados. Bem-aventurados os mansos, porque eles é que vão se direcionar, eles não serão direcionados. E é justamente por isso que a mansuetude tem que ser um processo de dentro para fora, porque se for um processo de fora para dentro, vai ser custoso, vai custar alto. Imaginemos uma pessoa que queira agir como um manso. Toda hora ela tem que ficar prestando atenção na ação dela. Toda hora ela tem que ficar assim: nossa, será que eu fui agressivo? Será que eu não fui? Será que eu falei certo? Será que eu não falei? Mas os mansos, verdadeiramente, eles herdam a terra. Porque são capazes de guiar-se, são capazes de dominar-se. Por isso a bem-aventurança posterior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque os mansos não têm mais o ímpeto de fazer justiça por si mesmos. Eles já aprenderam a esperar, já herdaram a terra, já têm o autocontrole, o autodomínio. Isso atingido não pelo convencer-se perante a verdade, mas pelo nosso verdadeiro, pela nossa verdadeira conversão a ela. Não como quem quer entender a verdade, mas como quem quer senti-la. Porque se nós conseguimos sentir a verdade, se nós conseguimos sentir que há o governo espiritual, nada mais nos inquietará. Saberemos de todos os problemas do mundo, veremos todas as dificuldades do mundo, mas teremos a calmaria de Jesus. Por isso, encerro lembrando uma passagem bastante conhecida, que é Jesus perante Públio Lentulus. Aquela passagem que está no livro há 2000 anos, ela me marca muito, porque eu, no meu imediatismo, eu iria tentar convencer o Públio Lentulus. Assim, Públio, ajuda aí, dá uma forcinha aí, né, para o evangelho, com o Império Romano. Mas Jesus, calmo, manso, olhou para Públio e falou assim: tens agora um ponto de referência para todo o teu destino. Soa para tua alma um minuto glorioso, mas está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E eu sempre gosto de notar que não houve a terceira opção. Não teve o tá no teu querer me seguir agora, daqui a milênios ou nunca me seguir. Não teve essa opção. Porque Jesus estava manso. Ele já conhecia a verdade. Ele já conhecia a verdade. Públio Lentulus poderia resistir por 1000, 2000 anos,
mas jamais a vida inteira. Por isso, achei muito significativo, certa vez, numa reunião mediúnica, o Espírito se comunicou e disse assim: seguir o Evangelho do Cristo pode ser difícil, mas não segui-lo é impossível. Estaremos afastados por um período de tempo, jamais pela eternidade. Convertido à verdade, já assimilou semelhante afirmação. Portanto, é manso. Não porque é indiferente, mas porque já percebeu que pureza espiritual, que felicidade e que paz não é uma questão de se, é uma questão de quando. É uma questão de tempo. E ela haverá de chegar. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe a todos. Gustavo, a gente gostaria de te agradecer por ter falado com tanta é, serenidade de um assunto complexo, né? Que a gente é, tenta desvendar conforme vai estudando o Espiritismo. E há pouco tempo eu li aquele livro Mereça Ser Feliz, da Irmãs Dufour. E desde então ele tem estado bem presente na minha mente, né? E ali ela descreve sobre a felicidade dos espíritos superiores, que é eles conhecerem a verdade, toda a verdade sobre todas as coisas. E o caráter reformador do espiritismo, da gente retornar ao nosso verdadeiro eu, né, de Deus, um dia vai fazer com que a gente se torne verdadeiramente manso, né? Então a gente gostaria muito de te agradecer, que você possa retornar mais vezes e que em 2024 você venha mais do que 3 vezes aqui, tá bom? Então agora, assim, não, mas vamos passar para a prece final e depois a gente fala disso. Então, meus amigos, vamos acerenando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus. Deus, Pai de infinita bondade, abençoe a todos que estão aqui presentes hoje, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e que possamos levar todos esses ensinamentos que foram passados aqui para o Gustavo hoje, no nosso dia a dia, que possamos levar esses ensinamentos no nosso dia a dia, e que possamos ser instrumentos de paz e amor, levando esperança e consolo a todos que cruzarem o nosso caminho. Que tenhamos uma semana muito abençoada e que assim seja.